Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 8ª videoaula da disciplina EDM 0445, Metodologia do Ensino Educação Física 1. É um componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade de São Paulo. E o tema desta videoaula é Currículo Crítico Superador 1. Como temos feito com o estudo das outras teorias curriculares, a primeira videoaula é sempre dedicada a conhecer a uma aproximação do seu referencial epistemológico, e a segunda videoaula, ou seja, na próxima videoaula, nós nos dedicamos sempre, e nos dedicaremos assim também na teoria curricular crítico superadora, nos dedicaremos à organização e desenvolvimento da prática pedagógica. Mas a assistência a esta videoaula é absolutamente insuficiente para a compreensão dessa teoria curricular. É necessária a leitura da obra, da bibliografia indicada, assim como também é necessária a participação na aula presencial, a realização da atividade e principalmente a contribuição nos debates que são acompanhados, que se dão na sequência da realização da atividade. Portanto, o objetivo desta videoaula é que vocês possam reconhecer as especificidades da teoria curricular crítico-superadora. E para a elaboração desta videoaula, para o seu planejamento, nós buscamos extrair alguns conceitos que se encontram nas seguintes obras: O Capital, de Karl Marx, Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, de Friedrich Engels, Pedagogia Histórico-Crítica, de Dermeval Saviani, e Metodologia do Ensino e Educação Física, do coletivo de autores, mas que nesta videoaula nós referenciaremos como Soares e colaboradores. É necessário dizer que não esmiuçamos, não analisamos detidamente cada um desses trabalhos. O que fizemos foi deles extrair os argumentos, deles extrair os conceitos que nos permitem apresentar e introduzir o referencial teórico que dá sustentação ao currículo crítico superador. E nada melhor do que começar com uma frase do próprio Karl Marx. Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Não preciso explicar essa frase, mas é importante dizer que para este importante filósofo, para este importante intelectual que ajudou a estabelecer o pensamento sociológico como hoje o concebemos, na sua visão, as condições concretas de existência determinam as maneiras como nós pensamos e agimos. As condições concretas de existência são, portanto, um legado, são uma herança que nós recebemos das gerações anteriores e que as nossas condições atuais, as nossas formas de pensar atuais, serão, portanto, o legado que transmitiremos às gerações futuras. Acontece que, não, na visão desse autor, isso não se dá de forma estanque. Há um processo de transformação, há um processo histórico de transformação, tanto das condições de existência, que a gente pode chamar de realidade, quanto das maneiras como nós pensamos a nossa existência e pensamos as coisas do mundo. Bom, entretanto, Marx não chega a essa conclusão de imediato. Marx chega a essa conclusão após uma série de trabalhos, reflexões, análises, estudos e principalmente se contrapondo àqueles conceitos que ele encontrou, aquela visão que ele encontrou quando ingressou na Universidade de Berlim, após uma rápida passagem pela Universidade de Bonn, e ele ingressa na Universidade de Berlim à época em que Friedrich Hegel era o seu reitor. E Friedrich Hegel, como vocês bem sabem, foi um filósofo importantíssimo do século XIX que ajudou a conceber a noção de idealismo. E no idealismo de Hegel, a realidade é constituída pelas ideias e pensamentos. A forma de uma sociedade pensar muda ao longo da história. E nesse sentido, a transformação da realidade ocorre por meio da dialética. E como vocês bem sabem, a dialética é uma forma de produzir conceitos, é uma forma de pensar,
herdada da antiguidade clássica, herdada da filosofia da Grécia Antiga. Dialética seria, nós temos uma afirmação, uma tese, a essa afirmação eu apresento uma outra afirmação, uma outra ideia, um outro pensamento, seria antítese, e o encontro, o tensionamento daquela primeira afirmação da tese pela sua antítese geraria um novo conhecimento, a síntese. É nesse sentido que Hegel vai afirmar que o confronto de ideias é o motor da história e da sociedade. Portanto, no mundo das ideias, no mundo do pensamento, no mundo dos conceitos, nós elaboraríamos, por meio da dialética, conceitos novos, novas formas de pensar que gerariam, nesse sentido, a transformação da sociedade, gerariam, portanto, as modificações históricas. Bom, mas Marx não pensa dessa maneira, ou melhor dizendo, Marx vai desenvolvendo uma outra maneira de pensar através das suas reflexões sobre o contexto, sobre o tempo em que Marx viveu, na metade do século XIX, e ele vai afirmar, né, a partir das suas análises, das suas reflexões, ele vai afirmar que, na verdade, a mudança da realidade concreta e social é que produz as formas de pensar. Então, para Hegel, é a mudança no modo de pensar que transforma a sociedade. Para Marx, com o seu materialismo, é a mudança da realidade que gera formas de pensar. Portanto, nesta visão materialista, a realidade, a concretude, a materialidade define a mentalidade da sociedade. Uma frase que bem representa essa ideia é que a cabeça pensa onde os pés pisam, ou seja, a maneira como eu vivo, a maneira como eu obtenho e garanto a minha subsistência, a maneira, as coisas que eu faço, as coisas que estão à disposição para eu fazer é que vão gerar a maneira como eu penso, como eu concebo as coisas no mundo, como eu concebo a sociedade. Portanto, a realidade se constitui pelas relações socioeconômicas de uma sociedade. E o princípio desta ideia, afinal de contas, são as relações socioeconômicas, a maneira como nós, homens e mulheres, garantimos a nossa subsistência é que vão influenciar a maneira como nós pensamos. Então, do ponto de vista do materialismo, cada momento histórico é produzido pela luta pela sobrevivência, a qual Marx e Engels denominam luta de classes. E a luta de classes é o confronto histórico entre uma classe dominante e uma classe dominada. A época do feudalismo, a classe dominante era uma, a classe dominada era outra. A época do capitalismo, a classe dominante é uma, a classe dominada é outra. Então nós estamos trabalhando aqui com a lógica que a classe dominante é a dona dos meios de produção, ou seja, das fábricas e das terras, e a classe trabalhadora é aquela que se vê obrigada a trocar a sua força de trabalho pelos recursos necessários para a sobrevivência, pelos recursos necessários para a sua subsistência. Na perspectiva de Marx e Engels, o fim da luta de classes aconteceria com o comunismo, quando não mais haveria um grupo, uma classe opressora e uma classe oprimida, quando os meios de produção fossem administrados, fossem gestados pela população de uma maneira geral e que a população ocupasse esses lugares no processo a depender das suas inclinações, das suas preferências, da sua formação. E já que estamos falando de classe dominada e classe dominante, já que estamos falando de luta de classes, vale a pena retomar como o idealismo e como o materialismo analisam esse período de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, para o idealismo, através do surgimento de ideias como liberdade, propriedade, direitos individuais, é que se deu a transição do feudalismo para o capitalismo. Em contrapartida, para o materialismo, foi justamente o conflito de interesses entre a classe dominante e a classe dominada que impulsionou a mudança histórica, que impulsionou a transição do feudalismo para o capitalismo. Pois bem, esses primeiros conceitos nos ajudam a entender o que Marx e Engels denominaram como materialismo histórico-dialético, conceito principal.
aquele que fundamenta o currículo crítico superador, aquele que constitui a epistemologia do currículo crítico superador, o materialismo histórico dialético na perspectiva de Marx e Engels. Ou seja, esse conceito foi concebido por Marx e Engels. Materialismo são as bases econômicas da sociedade, aquilo que homens e mulheres fazem para garantir a sua subsistência. Histórico é o entendimento que os modelos de produção ao longo da história carregam em si mesmo a negação. E dialético, não mais a ideia de que uma afirmação, ou seja, a tese, é confrontada com a sua negação, a antítese, gerando a negação da negação, um conhecimento novo, a síntese, mas agora, a partir do materialismo, o entendimento de que a tese é a matéria, é a natureza, é a nossa forma de viver, a concretude. A antítese é o pensamento, é o trabalho, é a transformação dessa matéria, dessa natureza, e a síntese é o resultado disso. A sociedade propriamente dita, a história propriamente dita, ou seja, a síntese nada mais é do que a condição para para um novo confronto com a sua antítese, para a geração de uma nova síntese, para um novo confronto com a sua antítese, para a geração de uma nova síntese, ou seja, esse processo de evolução na perspectiva materialista histórica, esse processo de produção de novas maneiras de entender, de viver, de fazer na perspectiva do materialismo histórico, ele é interminável. Mas este método de análise é bem mais complexo do que a simples explicação dos seus termos separadamente. Há vários outros conceitos que constituem essa teoria empírica e é importante que nós possamos, ao menos, conhecê-los. Por exemplo, a noção de infraestrutura e a noção de superestrutura. Como infraestrutura, Marx e Engels entendem a base da pirâmide, onde estão os meios de produção e a classe trabalhadora. A ideia de que a realidade histórica é a produção da vida material. E a ideia de que a necessidade de satisfazer a produção da vida material acaba criando outras necessidades. E assim a sociedade vai se complexificando, a sociedade vai adquirindo o formato de uma pirâmide, ou seja, vai produzindo a sua superestrutura, que nada mais é do que a organização social, nada mais é do que a criação do status social. Na medida em que as sociedades se tornam mais complexas, surgem funções, surgem ocupações, inventam-se leis, inventa-se a política, inventa-se a educação, inventa-se a religião, que nada mais são do que formas de garantir esta organização social. No alto da pirâmide estão as classes dominantes, na base da pirâmide estão as classes dominadas. O trabalho das classes dominadas garante a estrutura da pirâmide, o trabalho das classes dominadas e principalmente a invenção das leis, a invenção dos valores, a invenção da religião, a invenção da educação vai garantindo a perpetuação dessa estrutura. Em cima, as classes dominantes, embaixo, as classes dominadas. E nesse sentido, nos dizem Marx e Engels, a superestrutura é o que estrutura as ideias e pensamentos. Ou seja, não há escapatória. A superestrutura, ou seja, as classes dominantes, as leis, a educação, as regras, os valores, as visões de mundo acabam fazendo com que a gente pense as coisas de uma determinada maneira. Logo, uma sociedade estruturada no capitalismo só consegue pensar a partir da lógica capitalista. Temos a ilusão de pensar e agir por conta própria, mas na verdade nossos pensamentos e nossas ações são orientados, são determinados pelas classes dominantes. As classes dominantes fazem com que as suas ideias pareçam verdades universais. A esse conjunto de crenças, a esse conjunto de valores, Marx e Engels denominam ideologia. Ideologia nada mais é do que uma forma de dominação em que o explorado não enxerga a verdade e nada faz para alterar a sua condição. E isso se transmite por meio da política, por meio da legislação, por meio dos valores, por meio das regras, por meio da religião e também por meio da educação. Ou seja, a educação, conforme vocês estão percebendo, é uma maneira de transmitir a ideologia das classes dominantes.
A ideologia mantém a classe trabalhadora adestrada e mantém a classe trabalhadora conformada com a sua condição de explorada. A classe trabalhadora se empenha cada vez mais em dominar as ferramentas que lhe permitam, obviamente, sobreviver com um grau de conforto mais elevado, ou seja, ao educar-se, ao capacitar-se, ao formar-se continuamente, a classe trabalhadora, na verdade, ela vai alimentando esse mesmo mecanismo que produz a sua dominação, que garante a sua exploração. A esse processo, Marx e Engels, um outro conceito importante, denominam alienação. É o que acontece quando o trabalhador não é dono daquilo que produz. E aqui não precisamos entender o trabalhador ou a trabalhadora como sujeitos, como pessoas, como indivíduos, mas sim como classe. A classe trabalhadora não é dona daquilo que ela produz, principalmente quando ela produz bens que são caríssimos, são inalcançáveis aos salários da própria classe trabalhadora. A alienação também acontece quando a relação que as pessoas, que os trabalhadores e trabalhadoras estabelecem com o trabalho é apenas para a sobrevivência. Você troca a força do seu trabalho pelos recursos necessários para você se manter. As férias, os finais de semana, os momentos de não trabalho são um alívio em comparação com os momentos de trabalho que são penosos, são torturantes, são cansativos, são extenuantes. Pensem naqueles inúmeros trabalhos em que as pessoas realizam tarefas repetitivas, tarefas com as quais elas lidam de uma forma bastante difícil, aquelas tarefas em que elas não se realizam enquanto sujeitos históricos. E há também a noção de alienação, ou seja, a alienação também acontece com a fragmentação do trabalho. Não só nas grandes fábricas, nas linhas de montagens, mas também, às vezes, na educação. Aqueles segmentos que produzem os materiais didáticos, muitas vezes não são aqueles que vão empregá-los. Aqueles que produzem os currículos, as teorias curriculares, as concepções de currículo, muitas vezes não são as pessoas que vão executá-las. Aqueles e aquelas que executam determinadas tarefas, mesmo dentro da escola, não têm acesso ao conhecimento do resultado final do seu trabalho. Uma maneira de alienar o trabalhador do resultado final é justamente, o trabalhador e a trabalhadora do resultado final, é justamente fragmentando as ações do trabalho, fragmentando as posições, separando o trabalhador e a trabalhadora daquilo que ele e ela ajudam a produzir. Bom, mas como escapar desse processo? Marx e Engels afirmam que a escapatória está na conscientização, ou seja, na consciência da condição de classe. Na medida em que nós nos conscientizamos de como opera essa maquinaria, como operam essas engrenagens, nós temos condições para nos libertar desta condição de oprimidos. Nós temos condições para nos afastar e para repensar essa condição de alienação no trabalho. Na medida em que nós adquirimos a consciência de classe, nós entendemos que precisamos nos empoderar para transformar essas relações do trabalho, para transformar essas relações dentro da sociedade capitalista. Uma alternativa para isso, um caminho para isso, é o que buscamos com a pedagogia crítico-superadora. E o que propõe a pedagogia crítico-superadora é uma reflexão pedagógica, cujas características são: ela é diagnóstica na medida em que ela propõe uma análise das condições de existência, uma análise da realidade. Ela é judicativa na medida em que ela estabelece um juízo de valor sobre essa realidade. E ela é teleológica na medida em que ela tem um objetivo a alcançar, que é justamente a transformação da sociedade por meio da conscientização das classes trabalhadoras. Neste sentido, existe um projeto político-pedagógico do educador ou da educadora. Qual projeto de sociedade, qual projeto de homem e mulher o educador persegue, a educadora persegue? Quais interesses o educador defende, a educadora defende? Quais valores consolidam a prática do educador, a prática da educadora? Como que o educador, como que a educadora articulam as aulas ao projeto de sociedade e ao projeto de homem e mulher que eles afirmam perseguir?
Vocês certamente se lembram que lá no começo das nossas aulas, no começo do semestre, nós provocamos a sala, né? Nós provocamos vocês a pensarem nessa questão. Ou seja, quantas vezes nós afirmamos realizar uma educação física de uma determinada maneira, ou seja, quantas vezes nós perseguimos determinados objetivos, ou melhor dizendo, afirmamos perseguir determinados objetivos nas nossas aulas, mas muitas vezes, quando nós olhamos as aulas, o que vemos é a contribuição para um projeto de sociedade, para uma formação de um homem, uma formação de uma mulher, muito diferentes daqueles do que afirmamos perseguir. Já dizia o professor Paulo Freire, transformemos em prática aquilo que discursamos. Ou seja, nós fazemos o discurso de uma educação democrática muitas vezes, mas ali, na materialidade das nossas ações pedagógicas, o que nós vemos é uma educação muitas vezes voltada para um modelo de sociedade conservador, para um modelo de sociedade antidemocrático. Bom, por isso que Soares e colaboradores vão nos apresentar uma determinada função do currículo, que eu me dou o direito de citar textualmente. O currículo teria como função, portanto, ordenar a reflexão pedagógica do aluno de forma a pensar a realidade social desenvolvendo determinada lógica. Para desenvolvê-la, ou seja, para desenvolver essa reflexão pedagógica, o currículo se apropria do conhecimento científico, confrontando-o com o saber que o aluno traz do seu cotidiano e de outras referências do pensamento humano, por exemplo, a ideologia, as relações, etc. Então, na perspectiva da pedagogia crítico-superadora, o currículo confronta o conhecimento que o aluno traz, o conhecimento que o aluno e a aluna levam para a escola, com o conhecimento científico. A partir daí, dizem Soares e colaboradores, a escola se apropria do conhecimento científico, dando-lhe um tratamento metodológico de modo a facilitar a sua apreensão pelo aluno. O que a escola desenvolve é a reflexão do aluno sobre esse conhecimento, sua capacidade intelectual. Suponho que vocês já estão percebendo aqui os traços, os vestígios do materialismo histórico dialético. Os estudantes chegam com um determinado conhecimento que é resultado da sua vida material, que é resultado da realidade, que é resultado do seu encontro com a realidade, ou seja, na medida em que ele vai se desenvolvendo enquanto sujeito numa realidade concreta, a escola apresenta, oferece o conhecimento científico, a escola é responsável por apresentar ao aluno de uma maneira metodologicamente cuidada o conhecimento científico, e este encontro do estudante da estudante com o conhecimento científico gera um novo conhecimento, gera uma nova forma de pensar. Este encontro é aquele mesmo provocado pelo materialismo histórico dialético, este encontro do conhecimento que o aluno traz, da realidade concreta do aluno, do conhecimento que o aluno tem da realidade, com o conhecimento científico, com tudo aquilo que foi produzido pela humanidade, né, de forma sistematizada por meio do método científico, vai gerar um novo conhecimento. Tese, antítese, síntese. O currículo capaz de dar conta de uma reflexão pedagógica ampliada e comprometida com os interesses das camadas populares tem como eixo a constatação, a interpretação, a compreensão e a explicação da realidade social complexa e contraditória. A escola, nesta perspectiva, ela está aí, o conhecimento científico que a escola metodologicamente trata, está à disposição da constatação, da interpretação, da compreensão e da explicação da realidade. O encontro do estudante, da estudante com o conhecimento científico muda o olhar do estudante e da estudante sobre a própria realidade. Logo, isso exige a lógica dialética, que leve o aluno a fazer uma outra leitura da realidade. A reflexão pedagógica proposta pela pedagogia crítico-superadora leva o estudante a pensar, a conceber, a entender a realidade de outra maneira. Com ajuda, com apoio inestimável do conhecimento científico, a interpretação que ele faz das suas próprias condições de existência, da sua própria condição de classe é outra. Então, neste sentido, a pedagogia crítico-superadora o currículo crítico-superador é aquela experiência curricular, é aquela experiência formativa que promove uma outra visão
sobre a própria condição de existência. Mas esta leitura da realidade só é alcançada através de uma visão de totalidade. Como dizem Soares e colaboradores, é o tratamento articulado do conhecimento sistematizado nas diferentes áreas que permite ao aluno constatar, interpretar, compreender e explicar a realidade social e complexa, formulando uma síntese do seu pensamento à medida que se apropria do conhecimento científico e universal. Mas o que Soares e colaboradores entendem por conhecimento científico universal? O conhecimento, na perspectiva desses autores, é a representação do real no pensamento. Esse conhecimento não é pensado por etapas. Ele é construído no pensamento de forma espiralada e vai se ampliando. Se nós retomarmos a ideia da tese, antítese e síntese, se nós retomarmos a ideia do materialismo histórico dialético, se nós lembrarmos que a tese é a concretude, é a materialidade, que a antítese é o pensamento, é a teorização, é a explicação, e que o encontro dessa materialidade com o pensamento, com a explicação, com o conhecimento científico, gera um novo pensamento, uma nova materialidade, uma nova explicação, e aí, novamente tensionado, gera uma nova, novamente tensionado, gera uma nova, nós temos aqui uma concepção de conhecimento para a perspectiva crítico-superadora, para o currículo crítico-superador. Este conhecimento, ele opera de forma espiralada. Este conhecimento, ele vai se ampliando na medida em que novos tensionamentos são feitos, na medida em que a realidade outra, a materialidade outra, que resulta do tensionamento do conhecimento científico da realidade anterior, gera um novo conhecimento, gera uma nova materialidade, gera uma nova realidade que também pode ser tensionada, que também pode ser confrontada com a sua antítese, com um novo conhecimento e assim indefinidamente. Então, o currículo crítico superador, como veremos na nossa próxima videoaula, ele promove a cada etapa do currículo, a cada ciclo do currículo, ele promove um pensamento mais elaborado a partir da própria realidade, ele vai proporcionando aos estudantes, às estudantes, condições para que se deem conta, para que se conscientizem da sua condição de classe na medida em que o percurso curricular avança. Bom, ficamos por aqui por enquanto, é muita coisa, como vocês se dão conta, é uma teoria do conhecimento bem complexa, assim como as teorias outras, fizemos aqui um esforço para sintetizá-la, é apenas uma introdução, nos encontramos na próxima quarta-feira, fiquem bem, se cuidem muito, até lá.